Enquanto sonhamos em colonizar Marte ou descobrir formas de vida alienígena, esquecemos que, bem debaixo de nós, existe um mundo vasto e desconhecido, repleto de escuridão e silêncio total. Poucos têm coragem de mergulhar até as profundezas extremas do oceano, e aqueles que tentam logo percebem que ali há algo desconfortante, algo que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. O oceano cobre mais de 70% da superfície do planeta, mas continua sendo um dos ambientes mais desconhecidos da humanidade. Dados mostram que mais de 80% do fundo do oceano permanecem inexplorados. A extensão esconde animais exóticos, exigências extremas e mistérios que desafiam até mesmo os cientistas mais experientes. À medida que descemos além da área que ainda é iluminada pelo Sol, a paisagem muda drasticamente e a luz desaparece por completo. Isso a partir dos 1.000 metros de profundidade, onde a pressão é esmagadora. A cada metro que se desce, o peso da água aumenta, comprimindo tudo em volta. Em profundidades extremas, como as fossas oceânicas, essa força se torna letal. Os corpos não foram feitos para suportar tamanha pressão e os equipamentos precisam ser reforçados para não serem esmagados. As fossas oceânicas são os lugares mais profundos e bizarros do planeta. São verdadeiros abismos submersos que se estendem por milhares de quilômetros no fundo do mar. Esse fenômeno cria vales extremamente profundos, que chegam a ter mais de 11.000 metros de profundidade. Para se ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro da Fossa das Marianas, o pico da montanha ainda ficaria submerso por mais de 2 quilômetros de água. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, é a mais profunda já registrada, chegando a 11.034 metros no ponto chamado Challenger Deep. A pressão nessa região é absurda, mais de 1.000 vezes maior do que no nível do mar. Para um humano sem proteção, seria o equivalente a ter o peso de 50 jatos comerciais sobre o corpo. Jacques Piccard e Don Walsh foram os primeiros humanos a descer até o Challenger Deep, o ponto mais profundo da Terra. Eles realizaram essa façanha em 1960 a bordo do batiscafo Trieste. No entanto, a primeira exploração não tripulada aconteceu antes deles, com sondas e equipamentos remotos mapeando partes das fossas oceânicas. Depois de Piccard e Walsh, a próxima descida tripulada ao Challenger Deep só aconteceu 52 anos depois, em 2012, quando o cineasta James Cameron desceu sozinho no submersível Deep Sea Challenger. Mas o que torna as fossas oceânicas ainda mais enigmáticas são os mistérios. Além da vida quase alienígena que habita essas profundezas, há registros de fenômenos estranhos, como sons inexplicáveis captados por hidrofones, sombras gigantescas detectadas por sonares e até relatos de estruturas submersas que parecem artificiais. Agora, por que há tão pouca exploração desses lugares? Seria só por causa da dificuldade técnica ou há algo mais que ainda não compreendemos? Mesmo nessas condições, a vida encontra um jeito de existir. Criaturas adaptadas à escuridão e à pressão vivem nesses ambientes difíceis, e muitas delas nunca vistas pela humanidade. Em expedições feitas com submarinos não tripulados, cientistas registraram organismos estranhos, como peixes com corpos gelatinosos, crustáceos gigantes e até bactérias que sobrevivem consumindo os minerais presentes nas rochas submarinas. Aliás, muitas criaturas que habitam este lugar sombrio já são preparadas para o ambiente, como os corpos gelatinosos, justamente para resistir a essa pressão. Os olhos grandes para captar os traços de luz que aparecem por lá e até mesmo habilidades bioluminescentes para se comunicar ou atrair suas presas. Um mergulho nessas áreas profundas e intensas são surpreendentes. Até demais, viu? A cada metro de descida acaba sendo um desafio tanto para o corpo quanto para a mente humana. Quanto mais afundam no oceano,
os mergulhadores sentem efeitos estranhos e muitas vezes perigosos. Um desses efeitos é a narcose do nitrogênio, um tipo de embriaguez do fundo do mar que pode confundir até mesmo os mergulhadores mais experientes. Na narcose, o pensamento fica turvo, se perde a consciência de perigo e, às vezes, os sintomas incluem até alucinação. O frio intenso também acontece devido a uma queda brusca na temperatura, fazendo com que cada movimento fique cada vez mais difícil, pois o corpo começa a perder calor muito rápido. Subir muito rápido para a superfície também pode ser mortal. O nitrogênio dissolvido no sangue precisa de tempo para ser eliminado. E quando a subida acontece muito depressa, pequenas bolhas se formam no corpo, entupindo vasos sanguíneos e desencadeando sinais que vão de dores intensas à paralisia e podendo até levar à morte. Mas além das dificuldades físicas, há fenômenos que permanecem sem explicação definitiva. Em 1997, os hidrofones do National Oceanic and Atmospheric Administration captaram um som submarino de frequência ultra baixa e extremamente poderoso, apelidado de bloop. O som foi detectado várias vezes no verão daquele ano e sua origem permaneceu um mistério por muito tempo. Por conta da intensidade do perfil do som, houve especulações sobre a possibilidade de ser produzido por uma criatura marinha colossal desconhecida. No entanto, depois de um tempo, a organização informou que os sons acontecem devido a algumas rupturas ou fraturas no gelo. Porém, além do bloop, outros sons misteriosos também foram registrados nas profundezas oceânicas. Um exemplo é o som Slowdown, registrado em 1997 e que continua sem uma explicação definitiva. Ele recebeu esse nome porque sua frequência diminui gradualmente ao longo de 7 minutos. É como se algo enorme estivesse desacelerando nas profundezas do oceano. A principal teoria sugere que o som pode ter sido causado pelo atrito de um grande iceberg raspando contra o fundo do mar, mas essa explicação nunca foi confirmada. As profundezas do oceano abrigam criaturas que parecem saídas de outro mundo. Algumas são tão raras que poucos cientistas já as viram vivas. Impressionante, né? Cada uma delas desenvolveu truques incríveis para sobreviver nesse ambiente extremo. Vamos explorar mais detalhadamente essas fascinantes criaturas das profundezas oceânicas. Por exemplo, o peixe-machado parece um espião subaquático. Pequeno, metálico e com olhos enormes voltados para cima, ele desenvolveu um truque brilhante, literalmente, viu? Com pequenos órgãos bioluminescentes do corpo, ele consegue produzir luz e se camuflar no oceano escuro, confundindo predadores e presas. Mais abaixo, andando de forma esquisita pelo fundo do mar, está a aranha do mar. Apesar do nome, ela não tem nada a ver com as aranhas que conhecemos, ok? Seu corpo minúsculo e pernas absurdamente longas dão a impressão de que ela flutua enquanto se move. Algumas possuem até 12 patas, em um jeito nada convencional de bombear sangue pelo corpo, usando o próprio intestino. E como se não bastasse, ela também se alimenta sugando os fluidos de outras criaturas. Ela é um pequeno vampiro de 8 pernas das profundezas. Se você acha que o oceano já ficou estranho o suficiente, espera até conhecer a quimera das profundezas. Esse peixe, que parece uma mistura bizarra de tubarão e raia, desliza tranquilamente entre 100 e 1.700 metros de profundidade. Seus olhos brilham de um jeito quase hipnotizante e sua cauda fina esconde o ferrão venenoso perfeito para afugentar curiosos. Apesar da aparência de um vilão de filme de terror, as quimeras são pacíficas e preferem uma vida discreta nas sombras do oceano. E o que dizer da lula bigfin? Se algum dia quisesse provar que aliens existem, essa lula seria uma ótima candidata. Seus tentáculos ultralongos podem chegar a 8 metros e flutuam na água de um jeito fantasmagórico. Ela nada devagar, assim, deslizando. E o mais intrigante é que quase nada se sabe sobre ela. Cientistas a observam com admiração, mas a bigfin segue um mistério que parece não ter pressa para ser resolvido. No fundo do mar também vive a lampreia, que, em vez de uma boca comum, tem um disco cheio de dentes afiados e gruda em outros peixes para sugar o sangue.
Seu visual estranho esconde um detalhe impressionante, viu? Ela está aqui por mais de 360 milhões de anos. Enquanto dinossauros surgiram e desapareceram, a lampreia continuou firme e forte, provando que esse estilo de vida meio Drácula realmente funciona. Agora, se falarmos em aparência assustadora, não dá para ignorar o peixe-lobo. Ele não parece um lobo, mas tem dentes enormes e tortos que assustam. Mas a verdade é que, fora os momentos de caça, ele pode ser surpreendentemente tranquilo. Mergulhadores já relataram encontros amigáveis com ele, o que faz pensar se esse cara brava não passa de uma expressão rabugenta mesmo. Os relatos sobre esses seres inusitados começaram a surgir no século XIX. Desde então, muitos outros avistamentos foram registrados, adicionando novas peças ao quebra-cabeça. Eles descrevem uma serpente gigante, capaz de se mover muito rápido e de um jeito assustador. Apesar das inúmeras observações, as evidências concretas ainda são escassas. Os céticos alegam que a criatura pode ser apenas um caso de identificação equivocada, podendo ser confundida com outros animais como a baleia. Aqueles que acreditam na existência da serpente apontam para a consistência dos relatos de testemunhas que viram a cobra. A comunidade científica permanece dividida. Alguns propõem que se trata de uma nova espécie ainda não catalogada, falando que o fundo do oceano ainda tem inúmeras espécies desconhecidas. Outros dizem que a criatura poderia ser o restante de uma população pré-histórica, possivelmente um mosasauro. Essa teoria se baseia nas descrições físicas do animal, que lembram as de répteis extintos. Segundo eles, o ambiente subaquático pode distorcer o tamanho e a forma de um animal conhecido, levando a interpretações equivocadas. No entanto, todos concordam que mais pesquisas são necessárias para esclarecer esse mistério. Mas uma coisa é certa: o oceano esconde segredos que desafiam nossa compreensão. E entre os mais intrigantes estão os relatos dessas serpentes do mar. Por séculos, navegadores, pescadores e exploradores registraram encontros com criaturas alongadas e totalmente diferentes de tudo que já viram antes, deslizando sob as ondas. Mas seria essa serpente marinha só fruto da imaginação humana? Ou poderia haver algo real por trás dessas histórias? Desde a antiguidade, seres estranhos aparecem em histórias e lendas sobre navios. Os vikings, por exemplo, temiam uma serpente marinha gigante que, segundo eles, circulava pelo mundo. Relatos mais recentes trazem o avistamento de um enorme animal marinho na costa da Noruega, em 1734, pelo missionário dinamarquês Hans Egede, que descreveu uma criatura longa, com corpo escuro e cabeça semelhante à de uma cobra. Outro caso clássico é o de um navio de guerra britânico em 1848. Ele teve sua tripulação como testemunha de uma serpente marinha com cerca de 18 metros de comprimento. Histórias semelhantes se repetiram ao longo do tempo, sempre descrevendo serpentes gigantes. E ela voltou no final do século XIX, quando Massachusetts foi palco de uma série de avistamentos de uma serpente marinha, o que foi muito visto nos jornais da época. Há também registro na Ásia, na América do Sul, avistadas nos rios e mares. Algumas comunidades litorâneas mantêm até hoje lendas sobre esses seres, passando histórias de geração para geração. O folclore japonês, por exemplo, fala de um espírito marinho, muitas vezes associado a formas alongadas e misteriosas que emergem das águas durante tempestades. Coincidência? A ciência traz algumas teorias para esses avistamentos. Uma das mais aceitas é que muitas dessas criaturas possam, na verdade, serem peixes-remo, que podem atingir até 11 metros de comprimento e têm um corpo alongado e ondulado. Essa espécie rara vive em lugares profundos e só é vista na superfície quando está muito doente. Outra possibilidade é que algumas serpentes marinhas sejam enguias gigantes, tubarões, boca grande ou mesmo lulas colossais, animais que podem ter tamanhos impressionantes. A ilusão óptica também pode ter um papel importante. Ondas, reflexos de luz e até mesmo a presença de troncos de árvores ou algas gigantes podem criar a aparência
de uma serpente marinha. Além disso, o medo e o desconhecido podem levar a testemunhos exagerados ou distorcidos com o passar do tempo. Algumas pesquisas sugerem que várias dessas histórias podem ter sido influenciadas por fenômenos naturais, como miragens, onde a refração da luz faz objetos distantes parecerem alongados e flutuarem. Além disso, organismos bioluminescentes encontrados em águas profundas podem criar efeitos visuais que impressionam e confundem os observadores. A imagem da serpente marinha está muito ligada à cultura e ao imaginário popular. Livros, filmes, documentários trazem esse tema e mantêm vivo o fascínio por essas cobras do mar. O folclore escandinavo, a literatura vitoriana e até mesmo o cinema moderno se inspiram nesses mistérios. Filmes como A Besta do Mar e documentários deixam as pessoas intrigadas. Histórias de marinheiros antigos e divulgação de supostas filmagens distribuídas na internet fazem com que a lenda nunca desapareça completamente. A literatura também explorou muito a figura da serpente marinha. Escritores como Jules Verne e Lovecraft incorporaram criaturas marinhas misteriosas em suas obras, reforçando a ideia de que os oceanos guardam segredos insondáveis. Nos quadrinhos e videogames, monstros aquáticos de grande porte continuam a capturar a imaginação dos fãs de ficção científica e terror. Nas redes sociais, as histórias de pessoas que viram a serpente gigante continuam surgindo, causando debates sobre a possibilidade de que algo real possa estar sendo registrado. O relato do capitão Georges Devray, do navio Bark Pauline, registrado em 1875, é um dos mais fascinantes e controversos encontros com criaturas desconhecidas do oceano. A história se desenrolou ao longo da costa nordeste do Brasil, quando Drevard e sua tripulação testemunharam um evento que desafiava todas as explicações conhecidas. Segundo o depoimento oficial que Drevard mais tarde apresentou em Liverpool, na Inglaterra, o avistamento ocorreu em 8 de julho, por volta das 11 horas da manhã. O capitão observou uma grande movimentação na superfície do oceano e notou algo que, à primeira vista, poderia ser confundido com ondas quebrando ou mesmo um recife submerso. No entanto, ao observar melhor, percebeu que a cena se tratava de um confronto violento entre um grupo de cachalotes e uma criatura marinha colossal. O capitão descreveu que um dos cachalotes estava completamente enlaçado por uma criatura que parecia ser uma gigantesca serpente marinha. O monstro marinho envolvia-se ao redor do corpo da baleia com 2 voltas firmes, apertando-a com força descomunal. A cada giro da criatura, a cabeça e a cauda, ambas com cerca de 9 metros de comprimento, erguiam-se no ar, como se estivessem aplicando uma força esmagadora sobre a baleia. A tripulação ficou atônita diante da cena, que se desenrolava ali diante deles enquanto o cachalote lutava inutilmente para se liberar. O conflito durou aproximadamente 15 minutos até que, por fim, a baleia, exausta e subjugada pela força, foi arrastada para as profundezas do oceano, desaparecendo completamente da vista dos marinheiros. O segundo oficial do Pauline, identificado como Landless, corroborou o relato do capitão e acrescentou que a criatura possuía um comprimento estimado de cerca de 45 metros. Segundo sua observação, o comportamento do animal era semelhante ao de uma grande serpente constritora, uma sucuri, estrangulando sua presa antes de devorá-la. Drevard afirmou que não estava sozinho ao testemunhar esse fenômeno, declarando que diversos membros da tripulação estavam dispostos a jurar sobre a veracidade dos acontecimentos que presenciaram. Eles ficaram tão impressionados com o que viram que passaram os dias seguintes discutindo incessantemente a cena, tentando encontrar uma explicação lógica para o que haviam testemunhado. Apesar do impacto da história e do testemunho de múltiplos tripulantes, o relato enfrentou ceticismo considerável por parte da comunidade científica e da Marinha Britânica. Muitos especialistas sugeriram que os marinheiros poderiam ter interpretado de forma equivocada um comportamento natural das baleias, talvez confundindo uma interação agressiva entre cachalotes ou mesmo o ataque de uma lula gigante. Outros apontaram a possibilidade de que condições atmosféricas peculiares poderiam ter distorcido a percepção visual dos observadores. A descrição de um animal tão grande
e tão poderoso era difícil de aceitar, sem qualquer tipo de prova física, e os relatos de serpentes marinhas, embora abundantes ao longo da história, nunca haviam sido comprovados cientificamente. O evento teve um efeito profundo na vida do capitão, que ficou cada vez mais obcecado com a criatura que afirmava ter visto. Nos anos seguintes, ele dedicou muito tempo e esforço para tentar provar a existência do monstro marinho. Essa fixação começou a interferir em sua vida pessoal e profissional, fazendo com que muitos de seus colegas passassem a evitá-lo. Ele começou a enviar cartas agressivas e até ameaçadoras para cientistas, autoridades navais e jornalistas que desacreditavam de sua história. Entre os destinatários de suas correspondências estavam membros da Marinha Britânica e estudiosos de história natural, que viam suas alegações com extremo ceticismo. Em 1881, o capitão Drever se envolveu em outro episódio controverso, ao naufragar o navio Norfolk. Durante os procedimentos de investigação sobre o acidente, ele alegou que havia perdido várias amostras da criatura marinha durante o naufrágio. No tribunal, onde foi julgado por negligência, apresentou um frasco contendo um suposto filhote da serpente marinha, que dizia ter sido recolhido anos antes, mas recusou-se a permitir que qualquer pessoa examinasse seu conteúdo. O episódio foi descrito como altamente perturbador, com Drever se comportando de maneira agressiva e fazendo ameaças contra qualquer um que questionasse a sua história. Seu comportamento errático lhe rendeu o apelido de monomaníaco da serpente marinha, entre os médicos da prisão onde ele foi detido. Acredita-se que ele tenha passado um período encarcerado devido às ameaças que fez contra figuras públicas e, após cumprir sua pena, desapareceu completamente dos registros históricos. Alguns desses relatos remontam a séculos e foram registrados em diários de bordo de marinheiros experientes. Embora alguns cientistas sugiram que animais desconhecidos, de grande porte, possam habitar as profundezas inexploradas do oceano, não há provas conclusivas para sustentar a hipótese de que serpentes marinhas gigantescas realmente existam. Com os avanços na exploração dos oceanos e na biologia marinha, novas descobertas continuam sendo feitas regularmente. No entanto, até que uma evidência definitiva seja encontrada, a história contada pelo capitão Drever permanecerá como um dos relatos mais intrigantes e misteriosos da criptozoologia marítima. Até a próxima.